Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de dividir uma porção da palavra de Deus com vocês, que se encontra no Salmo de número 90. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Nesse momento de crise, onde nós ficamos de joelhos diante de um vírus, nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus e o tamanho dele. E o texto de hoje faz isso com o nosso coração. Ele nos lembra que antes de toda essa natureza gigantesca existir, Deus já existia. E ele também reforça ao nosso coração que foi Deus quem criou todas essas coisas. O texto diz assim, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, antes de Deus decidir criar todas as coisas em Gênesis, ele já era Deus e já existia no seu trono. Então o nosso Deus ele é muito maior do que as circunstâncias que nós estamos vivendo. E o texto também nos diz que este Deus, Criador, soberano, grandioso, é o Deus que tem protegido os seus filhos. Olha o que o texto diz: Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Deus tem cuidado dos seus filhos por toda a história da humanidade. Se você olhar, veja como ele fez com o povo no Egito. Cuidou deles durante 40 anos no deserto. Você pode se lembrar também que Davi escreve no Salmo de número 23 que quando Deus é o nosso pastor, bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias de nossa vida. Nós podemos lembrar ao nosso coração vários momentos que Deus cuidou de nós de uma forma particular. Vamos lembrar, meus irmãos, a grandeza do nosso Deus, como Ele é soberano sobre toda a criação, como Ele é governante de todas as coisas e como tudo está debaixo do seu controle. Nosso Deus é o Senhor da história, por isso nós não precisamos temer o dia de amanhã, Deus já sabe, foi Ele quem escreveu a história. Vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, vamos depositar a nossa fé naquele que deu a própria vida por nós. Vamos depositar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi até aquela cruz resolver o maior problema de nossa vida, o pecado. Por causa do pecado nós estávamos afastados de Deus. Se Ele cuidou disso, que era impossível que a gente faça, muito mais Ele fará nesse tempo de crise. No final dos evangelhos, ele diz que seria conosco até o final dos tempos. Então, Deus está conosco. Jesus Cristo nos acompanha nesse momento de crise. O Deus Criador de todas as coisas nos acompanha nesse momento de crise. Não vamos nos desesperar. Pelo contrário, vamos dedicar tempo em oração a esse Deus. Estamos mais em casa, muitos já não estão indo trabalhar. Gaste tempo orando a Deus, em intimidade com Deus, depositando seu coração diante de Deus, depositando suas angústias e ansiedades diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também ouvir Deus falar ao nosso coração, lendo a palavra de Deus, meditando na Escritura Sagrada e ouvindo sua bela voz falar ao nosso coração. Se posso dar mais uma dica aos irmãos, vamos lembrar que o nosso Deus é soberano junto de nossa família, no culto doméstico. Reúna seus parentes, aqueles que estão na sua casa, para fazer um culto em louvor ao nosso Deus. Vocês podem ler a Bíblia juntos, se reúnam na sala para cantar alguns louvores e meditar num texto da Escritura Sagrada. Cultue a Deus com sua família, desfrute deste momento que por vezes nós não temos de fazer um culto doméstico. Que nesse momento de crise, o desespero não entre no nosso coração, mas a paz que excede todo entendimento reine na nossa vida, não por nós, mas por Jesus Cristo, que nos acompanha todo o tempo. Saiba disso, meu irmão, saiba disso, minha irmã. Jesus Cristo está ao seu lado neste momento agora. Que Deus o abençoe, cuide e guarde, te enchendo de esperança e de paz.